Usa o teu servo, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Reverendo, fique à vontade. Reverendo, meus irmãos, bom dia. Eu estou constrangidíssimo agora para pregar para vocês, para falar para vocês, depois de uma apresentação dessa, porque esse homem colocou o sarrafo lá em cima, e como é que eu vou pular? Privilégio estar aqui, mas eu quero, antes de falar alguma coisa, pedir para vocês, Igreja Nova, não pegarem um hábito errado, e é um hábito errado. Todas as igrejas do Brasil, por onde eu passo, as pessoas estão sentando do meio para trás. Olha aqui. Não façamos isso, por alguns motivos. Quem chega visitando a igreja não vai fazer esse caminho aqui não. Mas uma outra questão é que as nossas crianças se espelham em vocês. Se vocês sentam mais para frente, chegam mais para frente, as crianças vão se habituar a chegar mais para frente. Para a fase infantil, infanto-juvenil, é mais fácil se distrair lá atrás do que aqui na frente. Então agora eu vou fazer um apelo daqueles que vocês se arrependam dos seus maus caminhos e quem puder vir mais para frente, porque eu gosto de ver gente, eu não gosto de ver cadeira, eu gosto de ver rosto. Então quem se arrepender dos seus maus caminhos, quem está lá atrás tem um coração duro, impertinente, mas quem quiser vir para frente, faça isso. Eu quero ver essas cadeiras aqui mais próximas, pode ser? Obrigado, que coisa boa. E façam disso um hábito, tá certo, gente? Olha, eu nunca vi essa camisa do Flamengo azul e branca, nunca vi. Isso é Cruzeiro de Belo Horizonte. Eu nunca tinha visto mesmo. Isso é original ou o senhor comprou na feira de Caruaru? É uma homenagem a quê? Ao boi? Oxe, boi azul e branco. Enfim, sou o Jader Borges, bem casado com a Priscila, temos 2 filhas, já vivem fora do país. Vim para o Supremo Concílio e eu falei para o Giovanni, não quero estar parado e perdido assim em Natal, um domingo, não, eu quero pregar. E esse irmão fez essa gentileza tão boa. Jovens, eu não estou achando passador aqui, então... Ele só fez assim para mim, mas eu não estou vendo. Muito obrigado, meu irmão. Já está ligado aqui, já vai estar ligado. Vamos ver. Já fui o secretário nacional da Infância e PB, mas nunca parei de trabalhar pela infância. E eu quero dizer para vocês que eu não trabalho com a criança. A criança, quem trabalha é um recreador de acampamentos e tudo isso, que a criançada vem e eles colocam a criançada no ritmo de brincadeiras. Quem trabalha com as crianças, o pediatra, ele trabalha com a criança. A professora do Jardim da Infância. Esse povo trabalha com a criança. Nós, minha esposa e eu, trabalhamos com a infância. Por quê? Porque a criancice é um período da vida. Paulo, um dia, ele escreveu, eu, quando era menino, eu gostei de você, veio lá de trás para frente, eu gostei de você. Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava as coisas de menino, gostava das coisas de menino, mas eu cresci. Então a criancice passa. Todas essas crianças por quem oramos aqui, daqui a 20 anos vão estar numa universidade, se preparando para a vida, noivas, já estão perto de casar. Então essas pessoinhas aqui, elas vão deixar de ser criança para seguirem o rumo da vida, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, etc. Sabe o que nunca vai passar de você? A sua infância. A infância você leva para a vida. Você já ouviu sua avó contar as histórias de menina dela, porque ela trouxe a história da infância. Casimiro de Abreu, um poeta, ele escreveu um poema que diz, que saudade que eu tenho, da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. E nesse poema chamado de Meus 8 anos, está no Google, pode colocar lá, Meus 8 anos, poema, você vai ter uma descrição da infância das melhores e mais bonitas, quando não se tinha celular, não tinha eletricidade, não tinha nada, mas ele descreve a infância dele, reverendo, que eu fiquei impressionado. Toda vez que eu vou pregar no estado do Rio, toda vez que eu vou para a cidade de Macaé, eu desço na capital e alguém me pega e nós estamos seguindo, mas no caminho tem uma cidadezinha pequenininha chamada Casimiro de Abreu, que é em homenagem a esse poeta. E eu digo assim, entra aqui que eu quero dar um abraço na estátua dele.
Já dei uns 4 abraços nele. Eu acho que o pessoal deve imaginar quem é esse aí que está dando um abraço na estátua. Eu não podia dar mais um abraço nele. Quando Casimiro de Abreu escreveu esse poema, Meus 8 Anos, que integra o livro dele, o único livro, As Primaveras, Casimiro de Abreu tinha 20 anos. Casimiro de Abreu vai morrer aos 21 anos de idade de tuberculose. Isso é idade para morrer, gente. Mas o que eu acho lindo é que uma pessoa ainda tão jovem, de 20 para 21 anos de idade, está com saudades da infância. Quem aqui tem saudade da sua infância? Eu gosto de trabalhar assim, com interatividade, viu, gente? Não fiquem com vergonha, não. Quando eu prego em igreja, Assembleia de Deus, quem aqui gosta da sua infância? O pessoal levanta a mão. Presbiteriano não passa do umbigo. A infância é o melhor dos tempos, do melhor dos momentos. Mas o grupo que hoje está sendo mais atacado na história é a infância. Estão tentando fazer 3 coisas. Tomem nota, não fica olhando para mim não. Pega o celular aí, vai anotando, toma nota. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô. 3 coisas estão fazendo contra a infância. Primeira coisa que estão fazendo contra a infância, estão adultizando a infância. Meninos e meninas já com papo de conversa de adultos. E já tendo um argumento de adultos, e aí a pessoa diz, minha sobrinha tem 8 anos, mas conversa com uma pessoa adulta, que pena, está perdendo o sonho, está perdendo tanta coisa. Criança fala de coisa de criança, não se acelera, senão vai pagar a conta aqui na frente. Estão adultizando, no sentido de torná-las já umas pequenas adultas. Segunda coisa que estão fazendo com a infância, estão erotizando a infância. É terrível. Que coisa difícil é comprar roupa hoje para meninos e meninas, mas principalmente para as meninas. Se você é pai de menina, eu sou pai de 2, que dificuldade comprar roupa para as meninas, muito ousadas, muito tudo. Terceira coisa que estão fazendo com a infância, estão adultizando, estão erotizando, estão robotizando as crianças. Colocam um celular na mão da criança e você vê um bando de robozinhos. Você chega no aeroporto, e não vê mais criança brincando, correndo, procurando esperar enquanto o avião não sai, fazer alguma coisa. Estão todas lá no celular. Terrível coisa é essa. Não deem celular para os seus filhos. Dr. Manfred Spitzer, ele é um neurocientista infantil na Alemanha, doutor professor da Universidade de Ulm, e ele disse, uma pessoa só deveria ter celular aos 18 anos. É a realidade, é igual a um carro. Então devemos ter cuidado e preservar a infância. Reverendo Gilvan, estávamos, minha esposa e eu, no Carrefour, fazendo compras. E eu estou com um carrinho vindo. Quando eu entro aqui, naquela avenida dos produtos, e era um mercado muito grande, lá na frente, mais ou menos onde estão aquelas 2 queridas japonesas ali, no final da igreja. Lá na frente, daqui eu vi, pulou um garotinho de 5 anos de idade para 6 anos. Ele pulou. Pá! Que chamou a atenção. E ele pulou totalmente vestido de Homem-Aranha, totalmente fantasiado de Homem-Aranha. E ele fez aquela pose do Homem-Aranha, depois ele se levantou e ele começou a usar das suas teias, porque aquilo ali não era produto, gôndolas de produto, aquilo ali eram os prédios da cidade para ele. Estão imaginando junto comigo? E ele começou, e eu me encantando com aquilo. E lá vem o Homem-Aranha, chego pertinho dele e digo, Homem-Aranha! Ele se olha para mim como que se arma. Homem-Aranha, eu sou seu fã. E ele me encarando. Homem-Aranha, já assisti todos os seus filmes. E que bom, Homem-Aranha. E ele me olhando. Que agora todo mundo está seguro aqui. Porque o Homem-Aranha está aqui conosco. Homem-Aranha, essa cidade está mesmo perigosa. Mas porque você está aqui, Homem-Aranha, nós estamos seguros. E aquele garotinho de 5 anos me encarando disse, qualquer coisa me chame. Não é lindo isso? Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. E eu quero incentivar vocês a nunca faltarem à escola bíblica dominical, a nunca escolherem culto. Só vou pela manhã, só vou à noite, por causa das crianças. Um mau hábito adquirido, elas pegam logo, mas um bom hábito adquirido, elas desenvolvem bem. Dá para entender isso? Um mau hábito adquirido, pega-se logo.
mas um bom hábito adquirido desenvolve-se bem e elas mesmas vão se alegrar em vir para a igreja. Eu nunca vi uma criança se atrasar para vir para a igreja. Quem atrasa são os pais. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. Texto tem um contexto. Qual é o contexto aqui? Israel não tinha rei. Passou a ter o primeiro rei. O nome do primeiro rei de Israel, Saul. Israel está enfrentando inimigos, Saul está à frente, Saul está no comando, Saul, rei Saul. Mas de repente, numa briga que teve lá, Saul morreu. E agora para a nação? Se nunca tivera rei, como é que vai tratar de sucessão? Não tinha um hábito, não tinha um costume. Ouvira-se dizer que Davi tinha sido ungido rei. Mas nesse capítulo 12, você pode ver aqui a partir do versículo 23, que a realidade era tão difícil para Israel, porque os inimigos disseram, se o rei morreu, vamos aproveitar que eles estão fracos, que o rei era o líder. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Então já vinham dizendo, não, Davi vai ser o nosso rei. Mas, versículo 29, dos filhos de Benjamim, e Saul era da tribo de Benjamim. Tem dois famosões na Bíblia da tribo de Benjamim, Saul e Paulo. O rei era da tribo de Benjamim, a tribo de Benjamim disse, não, tem que ser com a gente. Tem que ser com a gente. Mas vocês viram no versículo 23 o que nós lemos? Segundo a palavra do Senhor. Não tente ir contra a graça de Deus, não tente ir contra a misericórdia de Deus, não tente ir contra a preciosa justiça de Deus e a santidade de Deus. Seja sensível à voz de Deus. Esse povo veio, versículo 23, era Davi, segundo a palavra do Senhor. Versículo 29, dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram, quanto, gente? Dá para fazer um barulho grande com 3.000, não dá? Vamos lá, a gente faz pressão, vamos lá, não, tem que ser um benjamita, tem que ser de Benjamim, porque o primeiro foi, então vamos lá. Vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Esse é o contexto. Estão em conselho, porque os inimigos estão à espreita. Podia ser momento de ataque. O que é que a gente vai fazer com as reservas de água que nós temos? Porque se eles tirarem a reserva de água, atacarem lá, como é que a gente vai defender? Por isso que eles estão armados. Como é que vai ficar a colheita? Como é que vai ficar a agropecuária? Tudo isso era motivo de discussão, porque eles não tinham experiência com reinado ainda. Se eu fizesse uma pergunta para vocês, disputa homens contra mulheres, meninos contra meninas, eu gosto muito de fazer disputa meninos contra meninos, porque agita os dois grupos. Tribos de Israel. Com a palavra os meninos, aí alguém diz assim, Levi, ponto para os meninos. Aí para as meninas, Benjamim. E a gente até teria uma certa dificuldade para a gente relembrar das 12 tribos de Israel. Mas com certeza você ia lembrar de primeira, de Judá. Afinal de contas a gente canta tanta coisa de que ele é o leão da tribo de Judá e coisas assim. Iam lembrar de Levi, iam lembrar de Benjamim. Mas tem uma tribo que ela é pequena, mas ela é a tribo que me encanta. A tribo que marca minha alegria está aqui no versículo 32. E você vai marcar isso na sua Bíblia. Dos filhos de Issacar, característica deles? Conhecedores da época. Que coisa linda! Eles não estão presos ao passado, eles não estão tentando fugir para o futuro. Um dia a gente vê, um dia a gente faz isso, um dia vai ser assim. Não. Eles são conhecedores da sua época, do que se passa em Manaus, do que se passa no Brasil, do que se passa na América do Sul, no Ocidente, no mundo. Conhecedores da época, mas para quê? Está dizendo aqui, para saberem o que Israel devia fazer. Eles eram 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. 3.000 podem fazer um barulho muito grande. Voto, seu presidente, voto, votou. 3.000 podem fazer um barulho muito grande. Mas 200 pessoas
sob uma boa organização e ordens assim, quais são os tempos, momentos e dificuldades, vamos ter que saber alguma coisa. É o que eu pretendo repartir com vocês sobre esse tema, engolidos pela cultura popular. Mas antes disso, você vai anotar aí o nome do nosso ministério. Nós temos mais de 1.500, indo para 1.600 postagens para criação e educação de filhos, dicas para escola bíblica dominical. Nós temos apologética para as crianças aprenderem de cedo a defender a sua fé. Procure lá no Instagram, @Ministério Pequenos Passos. Esse é um ministério que minha esposa e eu defendemos e amamos. Teve umas histórias agora, uns posts recentes, minha esposa colocou sobre a aranha. Que texto lindo. Tem também sobre, você tem acompanhado o boletim escolar do seu filho? Dê uma olhadinha lá nesse também. E, por favor, repartam com outras pessoas, porque blog, site, Instagram, falando de trabalho infantil, tem muitos, mas que pense, opa, como é que a gente pode fortalecer a fé da infância em casa? Esse é um deles, tá bom? @Ministério Pequenos Passos. Eu não estou conseguindo passar aqui, deixa eu ver se é assim, vamos ver. Ótimo. Constatamos que no presente século vivemos cercados de ideologias. Está certo agora, irmão? Constatamos que no presente século vivemos cercados de ideologias que possuem as suas... Eu não ouvi, gente. Passei perto de um defunto agora, que a gente estava vindo para cá, estava um defunto do cemitério, ele estava mais animado do que vocês. Eu quero correspondência, tá bom, gente? Vivemos cercados de ideologias que possuem as suas, que por sua vez, podem estas tantas marcar e moldar profundamente, leiamos, atitudes, concordam? Tem visto isso? Sim, percebemos nessas filosofias que tem delas que atuam incansavelmente para endeusar os homens. É meu menino, meu príncipe, e vai enchendo esses meninos e meninas de vaidade. Eu sou de um tempo em que meu pai e a minha mãe só falavam comigo uma única vez. Jader, eu parava tudo que eu estava fazendo e tinha que atender. E muitas vezes meu pai e minha mãe, quando estavam percebendo alguma coisa no meu comportamento, eles não precisavam nem falar, bastavam só. Aqui também era assim. Mas hoje nós vivemos a geração de que o menino olha para o pai e a mãe se treme todo. O menino fala, o Júnior toca o terror e os pais ficam acabrunhados. Júnior é o terror na escola, o terror na igreja. Aí você diz assim, é que meu filho tem TDAH. Tem. Ele é tentado, ele é danado, ele é azucrinado e ele é hipócrita. Porque para jogar game tem paciência, concentração. Para ver um filme tem, mas para sentar na escola e tudo. Vocês têm acompanhado que muitos professores estão desistindo da carreira porque não aguenta os filhos dos manauaras. Morei na cidade de São José dos Campos e minha ovelha é amiga da moça que um rapazinho de 12 anos colocou vidro na água dela. Vocês viram isso aqui? Endeusar os homens. Whitney Houston cantou uma canção que é sucesso. As crianças são o amor. As crianças são a solução. As crianças são a resposta. Tinha um livro uma vez na livraria, A Criança Índigo. Elas já vão nascer com uma aura azul. Lembram daquele filme Avatar? Eu não assisti, mas todo mundo ali é azul. Pureza, bondade. É nada. O mesmo capítulo que você vê lá, ensina a criança no caminho em que ela deva andar, e mesmo quando essa pessoa for uma pessoa envelhecida, jamais se desviará dela o que foi ensinado, Provérbios 22, 6. É no mesmo capítulo que lá no versículo 15 diz, a estultícia está ligada ao coração da criança. A malandragem em grau e potencial de crescimento está ligada ao coração da sua criança. Então, filosofias que endeusam os homens, não pode tocar, não pode fazer nada, não pode colocar de castigo,
Mas esse texto continua para mim e para você dizendo, e essas filosofias que tem delas, que atuam, leiam comigo, meus irmãos, que palavra é aquela? Eu quero ouvir vocês. Que atuam persistentemente para alterar o ser humano em sua, leiamos todos, personalidade, até em seu, desregulando até a sua. Concordam com isso? Eu tenho que ver muita coisa que eu não quero ver. Mas eu tive que assistir uma série que eu não queria ver, detestava ver, mas era uma série com 8 capítulos e não sei quantos episódios por capítulos. A vida de Jess. Um menino que nasceu Gerald, ou Gerald, alguma coisa assim, tinha um nome de menino. Que a mãe começou a dizer, não, ele é menina, ele é menina, ele é menino. E toda a série é Gerald virando Jess, a vida de Jess. Eu nunca vi uma pessoa tão confusa, com pouca idade, do que esta pessoa Jess, que não é menina. Fez a sua transferência, a sua cirurgia de mudança de sexo, mas é impressionante como eu vejo uma pessoa confusa. Fez um sucesso no mundo. A HBO está tentando renovar, agora que essa pessoa, eu não chamo de menina, eu chamo de essa pessoa, porque pessoa continua sendo, mas menina nunca foi. Esta pessoa está tão confusa que eu acho que ela está com medo de se mostrar como essa pessoa está agora. Uma mãe no Paraná também botou na cabeça, eu acho que ela assistiu a história, a vida de Jess, e fez do menino dela uma menina. Coisas terríveis, como você nunca imaginou, estão acontecendo na Terra. Então veja o que as filosofias e as ideologias fazem contra a infância. E se nós não tivermos um bom culto em casa, um bom exemplo de pai e mãe em casa, se nós não orarmos com as crianças, se nós não orarmos contra o sistema do mal, se nós não trouxermos para a igreja, se nós não tivermos uma boa UCP, o risco desses meninos e meninas serem arrastados para esse olho do furacão aqui será grande. Não importa a idade de hoje, no ambulatório do Hospital das Clínicas, em São Paulo, setor de psiquiatria e de psicologia, já tem atendimento para meninos e meninas trans em transição, começando aos 2 anos de idade. Os pais trazem, e a fila de espera está demorando 8 meses para ser atendido. Não brinquemos com esse mundo, porque esse mundo veio com tudo, como você leu aqui, para atacar as nossas crianças. Já viram isso? Alguém sabe o nome disso? Meus irmãos, não estamos em culto, estamos em escola bíblica dominical, então participemos. Eu gosto de interação, tá certo? Agora, se você quer ficar calado, eu não vou falar mais isso. Como é o nome disso? Therians. Therians vem de therion, do grego, animais. Se essa pessoa está indo para um baile de fantasia, na escola, vai ter fantasia, sei lá o quê, não sei quem é essa pessoa. Mas Therian tem feito um mal terrível para crianças, para adolescentes. Aí você vê adultos andando como cachorro, rastejando como cobra nas cidades. O perigo emocional, mental e eu também diria espiritual para os seus filhos é muito grande. Estou escrevendo um texto sobre isso, quero ver se eu faço um livro sobre isso, que se chama Nossos Filhos na Selva dos Therians, um fenômeno mundial com milhões. E eu diria para vocês nessa manhã que este é um dos fenômenos modernos mais desmontadores que existe. E o que você vê em recorte de celular, o que você vê na internet, pode ser que sua filhinha, seu filhinho veja de perto na escola onde ele vive. Talvez ele diga, mamãe, papai, olha, uma novidade para vocês. O que é meu filhinho, minha filhinha? Eu sou agora uma raposa vermelha. Devemos ter muito cuidado nesses dias maus. Agora, a igreja está aqui reunida, e eu quero dizer uma coisa para vocês, não porque eu estou falando para vocês, mas porque Deus tem a sua palavra viva, penetrante e eficaz, e o Espírito Santo aplica essa verdade em nós. Quem podia ter vindo para essa escola bíblica dominical e não veio, perdeu. Porque temos que estar preocupados com os nossos filhos. Eu não sou casado ainda, pastor, se preocupe com o próximo, ame o próximo. Vá dar aula no departamento infantil. Lugar de homem é no departamento infantil, ajudando, porque os dias são maus.
falta referencial masculino santo no departamento infantil. 90 e tantos % do pessoal que atua no departamento infantil é formado de mulheres, bravas mulheres, mas eu insisto com vocês, saiam desses bancos e vão cuidar da infância, senão vocês vão perder esses meninos, porque a brincadeira aqui não é brincadeira. Eu fui pregar no acampamento de crianças e pré-adolescentes em Belo Horizonte. Foi tão bom. Prestaram bastante atenção. Eu preparei um esbocinho do sermão que eu falava para elas, eu pregava para elas. Eu não dava gira, 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 pula, 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 não, nada disso, eu não me vestia de nada, eu pregava para elas como estou falando aqui para vocês. Com um esbocinho e elas estavam anotando, anotando. Foi lindo de ver, minha filha. Mas tinha uma menina de 12 anos, ela não era da igreja, ela era de um outro local, que os pais já não sabem mais o que fazer com uma menina de 12 anos. Aí aquela menina veio, mas olha, sabe, Dona Maria Confusão em idade pequena, era ali. Dona Maria Confusão era chata no quarto, briguenta no quarto, arrogante, pedante. E Dona Maria Confusão, de seus 12 anos, estava aprendendo karatê. Colocaram no karatê para ver se a raiva dela extravasava, foi pior, porque agora deu ferramentas para ela bater na molecada toda. Aquela menina, aqui está a descrição dela. A menina que já estava agindo como uma onça na agressividade. E um canguru nos ataques com chutes, enquanto portava um adereço de raposa na cabeça e rapidamente demonstrava a irritação de partir para cima de um javali. E eu perguntei para ela, o que é isso na sua cabeça, minha filha? Ah, não é nada não, é um enfeite. Não, isso não é um enfeite. Me diga, o que é que você está fazendo com isso aí na sua cabeça? Ah, é aí que eu e as minhas amigas, nós somos terians. Agora, por que a descrição disso? Eu já falei que ela era de confusão, de briga no quarto e tudo isso, ela era uma onça. Mas como ela lutava karatê, ela deu um pontapé no menino na região entre as pernas. O garotinho saltou rápido. Ela tinha uma vontade irritante, como um javali em fúria. Aí a turma não sabia o que fazer com a menina, me chamou, porque ela atacou o garoto. Sente aí. Sentou. O que aconteceu? Já queria sair, sente aí. Ele quis me apalpar. Que negócio é esse, menina? É, ele quis fazer isso. Eu tenho que falar nessa linguagem assim, me perdoem. Esse culto está sendo transmitido? Só para nós aqui, né? Porque eu teria que ter cuidado com algumas palavras. Gravado é uma coisa, transmitido é outra. Porque vocês sabem que os dias são maus. Eu até esqueci de perguntar isso. Mas também está sendo transmitido, vamos em frente. Chamei o rapazinho e chamei a equipe. Meninos e meninas ficam isolados? Nunca, pastor. Nunca. Tá bom. Quem é esse menino? Menino querido, tranquilo, bom. Quem é essa menina? É a segunda vez que ela vem conosco no acampamento, só aparece no acampamento, é problema, é problema. Então eu fui juntando as peças de um terrível quebra-cabeças. Ouvi o menino, o que aconteceu? O que aconteceu, pastor? Que a gente estava na fila para o restaurante, para o lanche, e ela queria entrar na frente de todo mundo. E ela já veio empurrando. E eu disse, não tem problema, vamos em frente, não tem problema. Eu só falei isso porque a gente sabe que os dias são difíceis, mas não tem nenhum problema aqui. Tá bom. Tá bom, meu irmão. Se quiser deixar gravado para que outras pessoas também participem. Vocês entenderam a minha precaução? Porque eu estou falando de assuntos que depois podem dizer que eu estou atacando infância, Ministério Público, coisas desse tipo. Mas se um dia eu for falar no Ministério Público, vocês estão entendendo o contexto já agora. E o caso é que a igreja tem que dizer essas coisas. Ai, não, não pode. Não pode não, está aqui na palavra de Deus. Onde é que eu estava? O menino. Pastor, a gente estava na fila. Ela me deu um chute, pastor, porque senão você não vai ficar aqui não. E ela me chutou e eu percebi e pulei. Quando eu comecei a dizer, diga o que aconteceu. Ela mudou de versão 3 ou 4 vezes. Esse fenômeno Terian tinha alterado tanto o comportamento dela, que já estava afetando sua mente. Aquela menina estava se transformando uma mentirosa contumaz, porque sem razão alguma ela teria que mentir. Os irmãos estão me entendendo quanto a isso? E a quantidade de casos assim, de pessoas que vão ter
alteração na mente, para que minta, porque vai ser um recurso. Porque o que não tem base tem que ter recurso de um curso, muitas vezes até maligno. A pergunta que eu faço nessa manhã é: o que andam semeando, entulhando, enfim, o que é que andam querendo botar na cabeça desses meninos pré-adolescentes e adolescentes em Manaus, na sua casa? O que andam tentando entulhar, porque não vem ação mais fraca, vem ação mais forte. Há um trinômio que as palavras em latim são bem marcantes. O trinômio esse, de onde vem a palavra essência, o que seria para nós o sentido de alma. A minha alma tem sede de Deus. A intenção é atingir a essência de uma pessoa. O trinômio esse, vivere, que é a vida, que é a dinâmica, et intelligere, pensar. Então esse trinômio aqui marca todo mundo. A gente tem uma essência, a gente está vivendo em Manaus e a gente está usando da inteligência para trabalhar, ganhar dinheiro, viajar, qualquer coisa assim. Esse é um trinômio que marca a vida. Estão tentando mexer na essência, logo na essência. Estão tentando mexer na forma de viver, e a gente mostra a forma de viver através do comportamento. É interessante como ninguém aqui, eu estou vendo os rostos de vocês, pela geração de vocês, ninguém aqui saía de casa com roupa rasgada. Alguém saía de casa com roupa rasgada aqui? Não responda. Mas ninguém saía. Eu tinha um primo que ele tinha uma camisa que era a camisa preferida dele. Todos nós já tivemos uma camisa preferida, uma saia preferida, vocês mulheres. Aquele primo amava aquela camisa. A gente já decorava onde meu primo estava por aquela camisa. Quando foi um dia de tanto uso, rasgou bem aqui debaixo do bolso. Ele tentou fazer uma coisa, outra, mas não deu. Ele começou a andar com a camisa rasgada. Eu acho que foi ele que inventou essa moda que aí está. Aí quando alguém dizia assim: eita, está rasgado. Ele disse: eita, deve ter sido agora. Ninguém saía de casa com roupa rasgada. Mas hoje, você entra numa loja e pergunta: quanto custam os buracos? E tem buracos que são bem na região de uma anatomia, de um propósito, de uma proposta, mas é todo mundo usando roupa rasgada. Muitas vezes as roupas são manifestações do corpo, viu, gente? E muitas vezes o corpo em manifestação é manifestação da essência. Porque não está usando mais a inteligência para dizer: para que isso? Porque isso entrou-se agora aqui uma contaminação. Está todo mundo assim, está todo mundo vestindo, está todo mundo fazendo. Você talvez não, porque você já amadureceu. Mas quem está com 12, 13, 14 anos, é muito importante a valorização de todo mundo. Você já ouviu falar da sua mãe? Sua mãe fala para você: você não é todo mundo. Mas quando você tem uma idade jovem, você quer ser como todo mundo. Vamos um pouco para a mitologia grega. Vocês conhecem a história de Prometeu? Tem nada a ver com o verbo, é o nome dele. Prometeu era um titã. Na história clássica grega, e temos que ter conhecimento geral, meus irmãos. Água, aqui. Até que horas vai esse estudo? Porque nos 11h15, é isso? Eu só tenho mais 20 minutos. Chegar às 11h15, eu vou continuar e você pode ir embora para casa. Não vou me preocupar se você for. Se eu passar um pouquinho, eu vou explorar a bondade de vocês, que eu sou visitante. E outra coisa, de todos vocês, quem mais mora longe aqui sou eu. Vocês não dão chance. Prometeu era um titã. Os titãs estavam em guerra contra os deuses do Olimpo. E a briga vai, a briga vem, a briga vai, a briga vem. Até que os titãs, eles deram um erro. Eles começaram a discutir entre si, brigar entre si, não contra os deuses com D minúsculo do Olimpo. Mas Prometeu, ele era um bom artesãozinho com barro. Mais uma vez, aqui nós temos na história a corrupção da origem. Sempre vai ser uma corrupção da origem. Prometeu, que era filho do titã Jápeto, ele começa a fazer uns bonequinhos de barro, acha lindo, lindo, lindo. E ele solta o bonequinho e o bonequinho começa a andar. Fez outro bonequinho, fez umas bonequinhas. Então Prometeu começou a encher esse mundo de
hominhos de barro e mulheres de barro. Só que tinha uma coisa, eles não tinham cérebro. Eles eram imbecis, batiam cabeça e tudo isso. Lá do Olimpo, Zeus olhou e Zeus disse: que é aquilo? E eles batiam cabeça, tinha um trovão, eles saíam correndo, e tudo com medo, tudo bobo, não sabia cozinhar, não tinha higiene, não tinha nada. Passou a ser a sessão da tarde de Zeus. Quando Zeus não estava dormindo, Zeus estava assistindo os bonequinhos humanos de Prometeu. Aí, o que eram esses bonequinhos? Como eram esses bonequinhos? Eles eram, lá na região grega do Fóssil, ele fez os bonequinhos ali, já contei para vocês. Eles eram os humanos engraçadinhos, mas eles eram muito frágeis, morriam logo, porque os titãs, os outros, começaram a pisar neles como pisam em barata. Prometeu fazia, os outros iam lá e pisava. Coitado desses bonequinhos humanos. Riam dele, pisavam neles, que era a diversão preferida dos titãs. Eles eram humanos, mas eles eram aqueles bonequinhos estúpidos, imbecis e fúteis. Assim eles eram. Eles eram de pouca higiene. Talvez aqui alguns irmãos ainda continuam assim, viu, gente? Eles viviam se escondendo com medo nas cavernas. E eles, como lhes disse, viraram um programa predileto de Zeus rir das tolices deles. Mas quando foi um dia, Zeus foi dar uma cochilada. O Zeus, Deus com D minúsculo grego, pegou no sono. Prometeu subiu ao Olimpo e perto de Zeus tinha um fogo da vivacidade. Prometeu pegou do fogo da vivacidade, Zeus dormindo, ele desce e volta lá para a terra e ele dá uma fagulhinhazinha desse fogo da vivacidade para cada um dos bonequinhos. E com o fogo da vivacidade, a inteligência dos bonequinhos foi se formando, o cérebro, o raciocínio. E quando Zeus acordou e foi assistir a sessão da tarde, ele encontrou cidades, campos arados, criação de animais, tudo organizado. Ele encontrou a sociedade. Mas Zeus ficou com muita raiva. Quem fez isso? Quem deu vivacidade para eles? Foi Prometeu, que roubou do seu fogo sagrado. Zeus disse: eu vou me vingar deles. E Zeus então providenciou uma mulher muito bonita, muito capaz, sagaz e astuta, chamada Pandora. E colocou na mão de Pandora uma caixa, que vocês já ouviram falar da caixa de Pandora. Dentro dessa caixa tinha todos os objetos desejáveis. Dentro dessa caixa estavam os sonhos pessoais realizáveis. Eu tenho um Fiat 147, mas quando eu puder ter, eu vou ter uma BMW. Nem que eu me acabe, mas eu vou ter uma BMW. Eu moro hoje no bairro tal, mas meu sonho é morar naquele condomínio. Estava tudo dentro da caixa de Pandora. Meu sonho, eu estou hoje usando um sapatozinho tão simples assim, mas eu vou comprar sapato de 7 mil reais. Eu vou usar relógio de 30 mil reais. Esse é o meu sonho. E então o que aconteceu foi que as pessoas tinham sonhos que queriam torná-los realidade, de sonhos realizáveis, mas ao custo de suas próprias vidas. Porque Pandora só fez abrir a sua caixa. E os humanos correram todos para lá. E embaixo tinha um brilho, que vinha de um brilho. De vez em quando eles viam a palavra felicidade. Eu quero. Mas tinha que ser através dos objetos de desejo, de consumo. Só que tem uma coisa, meus irmãos. Todos os seus desejos eram desejos sugadores. E enquanto eles estavam rebuscando na caixa de Pandora, eles estavam envelhecendo, eles estavam adoecendo, eles estavam se tornando inúteis, débeis. Porque eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. A felicidade ao seu modo, ela é insaciável. Quem comprou um carro, saiu outro carro, quer comprar outro carro melhor. Lhes dou uma prova. Celular. Quem tem um celular hoje quer ter outro, quer ter outro,
porque quer ter status, quer ter essas coisas todas. E isso bagunçou a humanidade. Nós somos mais insatisfeitos do que tudo no mundo. Voltaire foi uma pessoa que eu achei fantástica, eu não gostava dele, ele ria muito da Bíblia e tudo, mas Voltaire foi uma pessoa fantástica em pensamentos. E um dia, Cândido Voltaire estava olhando os crentes, você e eu, que ia para o culto na França, e Voltaire falou assim: esses crentes são muito engraçados. Ele podia dizer isso dessa igreja de Manaus hoje. Esses crentes são muito engraçados, mais reclamam das coisas que não têm do que se alegram com as coisas que têm. Voltaire disse isso para mim, a vergonha e sua vergonha, meu querido. Como nada é alcançável que satisfaça, porque a felicidade, ao seu modo, ela é insaciável. Aí lá vem Schopenhauer, filósofo existencialista alemão. Ele não foi quem inventou o Schopen não, viu gente? O nome dele era esse mesmo. Schopenhauer é o pai do pessimismo. Aquele seu amigo, que dia bonito hoje? Tá nada, rapaz, pode ser que neve em Manaus. Tem sempre um amigo assim, né, gente? Aquele mal-humorado, aquele assim, pela cara de Schopenhauer, eu dizia, meu Deus do céu, como é que um cabra desse pode sorrir? Gente que perdeu a alegria, a vontade de sorrir. Então, o pessimismo marca a vida de muita gente. Temos outro trinômio, pastor? Temos outro trinômio, que é bem conhecido para quem conhece a Jesus. Muitas vezes nós cantamos alguns cânticos nossos, muitos deles eu não concordo nem com letra, nem com ritmo, nem com nada, porque não tem essência de adoração. Mas tem uns deles que falam tão bem a verdade. A verdadeira paz só tem aquele que conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Meus irmãos, não cantem da boca para fora, cantem do coração para fora, porque Paulo veio com um trinômio para o esse, o vivere e o intelligere, que todo mundo corre atrás, com uma qualidade de vida que é a fé, a esperança e o amor. Se você não criar os seus filhos conscientes de que aqui nós somos peregrinos, se você não criar os seus filhos de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, já aqui, porque o versículo não é para o céu não, é para aqui, gente. É daqui até o céu. Mas os nossos meninos e meninas em Manaus estão ficando muito mundanizados. Comportamento de mundanos, atitudes de mundanos, desejos de mundanos, porque vocês estão investindo mais no esse, vivere et intelligere do que na fé, na esperança e no amor. Senhor, faça com que esses meninos e meninas aprendam da sua palavra. Porque quem aprende na infância é bíblico, leva consigo para toda a vida. E mesmo quando se desviar do caminho do Senhor, vai dizer assim, eu estou errado, eu sei que eu estou errado. Vamos ler Provérbios capítulo 23, versículo 7. 11:5. Estou ainda dentro do meu tempo, mas vou passar dele. Provérbios, deixe sua Bíblia aberta em Provérbios, tá certo? Provérbios capítulo 23, versículo 7. Terminei de reler Provérbios hoje. Cada dia eu estava lendo um capítulo. Quando foi hoje pela manhã, lá no bairro do Coroado, eu estava lendo a palavra de Deus hoje pela manhã, e eu cheguei no capítulo 31. Depois eu vou voltar daqui a um tempo. Provérbios capítulo 23, versículo 7, quero que você leia comigo, expressando a palavra do Senhor com ar nos pulmões. Já entenderam? Leiamos todos. Porque, como imagina em sua, assim ele é, e ele te diz, come e bebe. Seus filhos vão perder o coração dentro deles mesmos. Daqui vem o princípio que Jesus até ensinou. Comem, bebem e se dão em casamento. Daqui vem aquela parábola que Jesus falou sobre o homem louco. Construiu,
Depois que eu terminar tudo, eu vou dizer assim, e ele diz ali: alma, come, alma, bebe, tu tens em fartura muito tempo, mas alma não come comida, alma não bebe bebida, campari, qualquer coisa, a minha alma tem sede de Deus. A palavra de Deus é comida. Quando chegou aos lábios de Jeremias, ele comeu, foi amargo no começo, mas depois, que coisa agradável. As pessoas estão vivendo de imaginação. As pessoas estão vivendo de sonhos, as pessoas estão vivendo de vontades, as pessoas estão sendo enganadas por essa via. E aí as ideologias vêm. Você não está sendo feliz porque você está no corpo errado. Você vai ser feliz se você mudar de corpo. Por isso que os pais, já preventivamente, achando que o menino nasceu no corpo errado, já a partir dos 2 anos de idade, está levando lá para ver se tem acompanhamento psiquiátrico, clínico, psicológico, porque meu menino é menina. Porque eu amo a UCP e pastor Jeovã sabe disso. Eu nunca tive UCP fraca na minha igreja não, viu gente? Eu tenho certo santo orgulho no peito disso, se eu pudesse falar assim. A nossa UCP tinha no mínimo 40 crianças. Daqui a pouco 50 crianças, 70 crianças. Porque se eles se integram, se eles têm amizade, se eles participam junto, que bênção. Eu tenho muito medo dessa geração de crianças evangélicas, incluo batistas, assembleianos, incluo todos, mas incluo os presbiterianos. Eu tenho muito medo no coração e me pesa o coração, e por isso que eu pedi: Jeovã, acha uma igreja para eu pregar para mim. Porque os melhores amigos dos seus filhos são de fora da igreja. Já pararam para pensar nisso? E amigo é coisa, como diz a música, amigo é coisa para se guardar. Tem muito crente aqui ouvindo música mundana, tá vendo, gente? É assim que a gente pega crente ouvindo música mundana. Mas já imaginou você imaginar que você é um canguru, um tamanduá? Eu nunca vi ninguém ser uma anta nem uma topeira, mas os bichos bonitinhos assim. Começa a imaginar na sua alma, e não vão faltar aqueles que vão colocar sonhos ilusórios na alma dos seus filhos. E uma vez que chegou lá, vai estragar os seus filhos. Pastor, o que é cultura? Porque o nosso tema é engolido pela cultura pop. Cultura é uma palavra que começou a ser descrita nos livros a partir do século XV, até mesmo antes de Lutero. A origem é o latim. E aqui, a gente diz assim, fulano tem uma cultura excelente, o Ministério da Cultura, para artes, para tudo isso, para leitura, pessoa culta. Mas, originalmente, a palavra cultura não vem daí. Originalmente, a palavra vem de cultos. E a palavra de cultos que forma cultura nada mais é do que cultivar a terra. É passar um arado porque vai se semear algo. Então a palavra cultura é: vamos abrir a cabeça dos meninos e meninas de Manaus e jogar lá dentro as nossas sementes. Por que Jesus Cristo não falou qualquer semente? Por que ele só falou da boa semente? Porque existem as péssimas sementes. Aí você não vem para a escola dominical, você está cansado para trazer seu filho para o CP. Enquanto isso, os do mundo e do mal não se cansam de perseguir a mente, a essência, a vontade dos seus filhos. Eu não tenho paciência com a minha criança, aquela pessoa que está interessada na internet vai achar seu menino, sua menina. Cultivar. A ideia mesmo de uma pessoa é um solo resistente, que precisa ser arada. Agora a prática é essa, antes que as boas sementes sejam lançadas em sua mente. Por isso que estão fazendo muitos eventos para as crianças. Pula, pula, salta, salta, corre, corre. A geração dos eventos. Mas nunca se esqueçam que a maior parte da palavra evento é vento. Não sustenta nada e nem ninguém. Mais significados expandidos nós vamos ter, como a criação de cultura de abelhas, uma criação de abelhas, uma cultura de bactérias, seu tênis, por exemplo. Mas é mais agora para envolvimento de massas. Já percebeu que a maior parte dos projetos do Ministério da Cultura, de Lei Rouanet, é para pagar cantor, para cantar? É para pagar carnaval? É para não sei o quê? Por quê? Porque isso traz atração por meio de, para formar tantos, para atrair e capturar a mente de todos.
Tem a cultura do lazer, a cultura do entretenimento, a cultura do consumismo, a cultura das celebridades, a cultura do narcisismo, a cultura da moda e dos modismos. Você está disposto a usar Balenciaga? Se fosse Balenciaga de Tefé, ninguém queria usar. Mas se é Balenciaga da França, é da França. Minha esposa, ela é suíça, ela foi visitar os pais que completaram 90 anos, a família lá pagou a passagem, ela foi visitar os pais. E tem uma balinha que eu gosto muito, que eu pedi para ela trazer, para a garganta. Ela trouxe. Eu coloquei, não vou distribuir com vocês não, que eu tenho um pouco. Aí ela trouxe. Aí eu ofereci para o pastor assim, você quer uma balinha? Não, obrigado. Eu disse, é da Alemanha. É só você colocar uma marca junto. Há uma marca chamada Balenciaga da França. Olha só um Crocs. Mas Crocs da Balenciaga. Você vai fazer de tudo para dizer assim, estou usando Balenciaga. Vamos adiante. Olha que par de tênis da Balenciaga. Não estou brincando não, viu gente? A revista Veja disse sobre a moda Balenciaga. Olha, você está perdendo um dinheirão na sua casa dos tênis velhos que você tem, viu gente? A revista Veja trouxe essa reportagem sobre os tênis Balenciagas. E eu quero que todo mundo leia comigo, porque eu sei que você vai se assustar com o que você vai ler. Vamos lá? Grife, que lançou o tênis sujo de 10 mil. É queridinha? Já pensou nisso? Seu tênis velho surrado vale 10 mil reais, mas só se for vendido pela Balenciaga. Cultura da comédia, cultura cibernética, cultura de tudo isso, até virou uma cultura gospel. Tem gente aí numa cultura gospel que é uma coisa de doido. Cazuza, um cantor popular, ele já dizia, ideologia, eu quero uma para viver. Já perceberam a profundidade dessa letra? Porque nada satisfaz. Daqui a pouco é roupa rasgada, daqui a pouco é roupa. Tinha na Alemanha uma moda de você usar roupa de carne que você comprava no açougue, costurava e saía com carne pingando pela rua. Roupa de carne de açougue. Eclesiastes 3,15, leia comigo. O que é, já foi. E o que há de ser? E Deus pede. Tudo o que você está fazendo, você vai dar contas a Deus. Esse homem é um homem bonitão. Se tiver a irmã solteira aqui, ele é bonito. Laurindo Rabelo. Laurindo Rabelo, ele foi alguém que era hiper inteligente. Tem desses, você teve talvez um colega, um primo. Laurindo Rabelo, ele já não está mais entre nós, ele faleceu. Com 16 anos, carioca, ele foi apresentado à Boemia da Lapa, cheio de ambientes tal lá. E esse garoto entrou lá e não saiu mais, gostou de lá, para provar que era homem e tudo mais. Laurindo Rabelo não estudava nada, não anotava nada, mas ele, chegava no dia da prova, os professores doidos para pegar Laurindo Rabelo e colocar 3, 2, 1, 0. Quem fazia a melhor prova? Quem era? Laurindo Rabelo. Só de ouvir. E assim ele foi levando a vida, 21 anos, 22 anos. Chegou a época de fazer um concurso, que seria o vestibular da época para a medicina. E Laurindo Rabelo estudou foi nada, estava lá na Lapa. Quem foi que passou no concurso para médico? Quem foi? Laurindo Rabelo. Laurindo Rabelo passou. 26 anos médico agora, e estava lá, continuava na vida pregressa dele. Laurindo, vai ter um concurso para médico da Marinha, Laurindo. Paga bem, Laurindo. Laurindo não estudou, foi nada, mas fez o concurso e passou com tudo. Vocês já estão fãs de Laurindo, né? Eu sou fã dele. Laurindo Rabelo fazia uns poemas, era a época romântica dos poemas. Eu nunca vi uma pessoa ter uma mente tão privilegiada como esse homem. Ele pegava uma palavra, e daquela palavra ele fazia um destrinchar de ideias, porque isso vai para isso, sempre trabalhando em cima daquela palavra. E Laurindo era mestre nisso, eu vou lhes mostrar e já estou terminando.
Quando foi um dia, Laurindo Rabelo tossiu. E aquela tosse foi se tornando agora constante. Tomou algum medicamento, alguma coisa, mas nada passava. Ele desconfiara, mas ele visitou o seu professor da área de pulmão e tórax. Com 31 anos de idade, Laurindo, você está tuberculoso. Laurindo Rabelo foi de tosse para cama, com febre, febre alta. Laurindo Rabelo nunca mais se levantou. Laurindo Rabelo morreu aos 32 anos por aí, não sei precisar agora, mas morreu com essa idade, proveniente da tuberculose. Antes de ir, esse gênio das palavras escreveu esse poema. Deus pede estrita conta do meu tempo. É forçoso do tempo já dar conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para ter minha conta feita a tempo dado, me foi bom tempo e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Quero hoje fazer conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis esse tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Mas, se os que contam com o seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não choravam como eu não ter tempo. Vai ser o poema do seu filho? Da sua filha, seu poema. Último slide. Um certo Adriano quis gozar a vida. Um certo Adriano podia ser discípulo do Laurindão. Esse Adriano também adoeceu e morreu, e mandou colocar no seu túmulo. Fiz de tudo para não ir. Fiz de tudo para não ir. Quando estudava na Alemanha, tive que aprender o alemão. Que língua difícil que nós não falaremos no céu, porque no céu não vai nem ter choro, nem ranger de dentes. Os casos, a regência verbal. Presbítero, se puder me trazer os livros, eu agradeço. Obrigado, minha irmã. Você é a esposa dele? Que bom, obrigado, deixou bem representado. Fui para a cidade de Bonn aprender alemão. Que sofrimento, chorava, não entendia nada. Fiquei ali sofrendo. Deixa aqui, minha querida, obrigado, viu? Ficamos hospedados na casa de uma família, um casal de idosos, Herr Seiler e Frau Seiler. Nos deram guarita, e eu ia todo dia para o curso, desanimado, e voltava mais desanimado ainda. Mas como eles foram bondosos comigo, senhor Seiler, senhora Seiler, meus saudosos e queridos pais alemães já na glória com o Senhor. Pode desligar aqui, viu, querido? Mas quando foi um dia, agora já estava lá nosso estudo, na escola de Eversbach, fazendo meu curso, recebemos uma carta, e era de Otto Seiler. Jader, Priscila, orem por Francisca. Chegamos do médico, ela estava com alguns incômodos, pensávamos que com analgésico daria conta, mas acabamos de chegar da consulta e dos exames, e Francisca está com câncer. E é um câncer voraz. Dali a 3 meses, próxima carta. Porque falamos com eles por telefone. Mas aquela carta dizia: Jader, Priscila, tenham se despedido de Francisca. Pegamos o carro, fomos para Bonn, passamos uma tarde com ela, pastor Giovanni. Neve lá fora, frio, ela já fraquinha na cama, minha esposa, eu, Otto Seiler, o pastor e a esposa dele, nós 5. Ficamos a tarde inteira chorando, cantando louvores, lendo a Bíblia, ela me contando como foi ser menina na infância dela, uma mulher crente e piedosíssima. A próxima carta foi: Jader, Priscila, o funeral de Francisca vai ser tal dia, tal hora, em tal cemitério. Fomos para o funeral da nossa mãe alemã. Eu
não sei porquê, naquele dia, naquele cemitério que eu estou vendo tudo aqui na minha frente agora, eu dei de ler lápide. Vi uma lápide ali, tinha um trecho de um livro, ali tinham fotos, ali tinha um trecho de música, ali tinha um versículo bíblico, e eu fui andando lendo lápides. Quem é que lê lápide em cemitério, ainda mais em alemão, meus irmãos? Mas eu fui lendo, e quando eu olhei, eu parei. O alemão é a primeira língua da minha esposa. Eu li, eu entendi, mas eu disse, não é possível. Priscila, vem cá. É isso mesmo que está lido ali? Está escrito ali? Ela falou, é. Meu Deus. Eu dei 2 passinhos para trás, porque aquilo podia ser contagioso. Quem estava enterrado ali dentro? Entre, eu acho que os momentos finais da vida, tosses, agonias, falta de ar, eu acho que ele dizia assim, olha a minha lápide, não esqueçam da minha lápide, escreveu a minha lápide, morreu, está lá embaixo. E na lápide ele colocou, kam ins Leben zu verlieren. Hat gekämpft, gekämpft, aber hat immer verloren, ist gestorben, aber ruht nicht. É muito grave. É tão sério que eu não vou nem traduzir. Quem quer que eu traduza? Levante a mão. Diga, por favor. Agora vocês falam bem, né, gente? Aquele indivíduo mandou colocar naquela lápide dele. Entrou na vida para perder. Lutou e foi derrotado sempre. Morreu e não descansa. Que lápide desgraçada é essa, não, gente? Eu até perguntei, Priscila, quem é o vascaíno que está enterrado aí dentro? Mas esta será a lápide mais comum de agora por diante, porque já é também em Manaus. Eu tenho uma sugestão de lápide para você e para os seus filhos. Combati o bom combate. Completei a e guardei a. Já agora a coroa da justiça me está preparada, reservada, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua volta. Que Deus abençoe, para que os nossos filhos não sejam engolidos pela cultura pop, que vai arrastá-los e acabar com eles, mas que saibam dizer logo cedinho, mas eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro. Até quando? Amém. Presbítero, venha cá para a gente encerrar. Eu vou 11h24. Mas foi um bom dia, não foi não, gente? Aprendemos ou não aprendemos? Não vou começar tudo de novo. Hoje à noite eu teria a oportunidade e o privilégio de pregar aqui de novo, não é, presbítero? Vem cá, meu irmão, pega aqui os livros. Estou pagando. Hoje à noite eu vou querer falar sobre as 2 bestas do Apocalipse. Isso. Já pensou nesse tema? Vou pedir duas coisas para você. Só não venha por causa disso. Mas se vier, traga mais alguém. 2 não, 3 coisas. Não venha, 2 coisas. Não venha se você morrer. Se você morrer, não venha. E se você for arrebatado, também não venha. Mas fora essas 2 coisas, que horas começa o culto? 19 horas. Todo mundo aqui. Você é pai? Aqui tem um livrão para você. Muito da sexualidade dos seus filhos passa por você, homem. Se você não for um herói, você for um chato, um tirano, um covarde, a própria situação da sexualidade do filho e da filha já está se comprometendo. Como ser um herói para os seus filhos? Livro escrito na década de 90, mas livro tão atual e até melhor hoje, porque é totalmente fundamentado na palavra de Deus. Não deixe de ter esse livro. Outro livro. Não é errado, se me faz feliz. As amigas das suas filhas vão dizer isso para ela, para o seu filho. Então dê conteúdo para os seus filhos. Se não tiver conteúdo, vai ter mentiras. Não é errado se me é feliz. Já ouviu algo nessa direção? Melhor livro para educar seu filho, porque o que tem de menino mal educado e de menina mal educada, a questão é, você vai encontrar com seu filho no céu?
Douglas Wilson, um dos meus autores favoritos, escreveu: Filhos, educando daqui para a eternidade. Outro livro, para mocinhas, é da editora Assembleia de Deus, mas lemos o livro e recomendamos, viu, gente? Muito prático para quem está com as filhinhas aí, começando a virar mocinhas. Elizabeth George escreveu Uma Garota Segundo o Coração de Deus. Mamãe, faça um estudo com ela, leia com ela, vai ser muito bom. A menina se baseia muito na sua mãe. Todo programa para a infância que eu escrevo, eu me baseio neste tesouro aqui. Teologia Concisa, de J.I. Packer. Vocês conhecem esse autor? Eu tive uma boa informação da igreja de vocês. E aqui eu diria para vocês que você pode fazer sua leitura devocional e o seu estudo crescendo em mais de 70 pontos doutrinários maravilhosos aqui. Próximo livro. Aqui está. Prepare seus filhos contra os perigos desse mundo. Prepare-os. E aqui diz: proteção da infância à universidade, à faculdade. Esse livro aqui, se alguém quiser mexer no seu filho, bagunçar com seu filho, bater no seu filho, aí você vai virar uma ursa, mamãe, um urso, papai. As mentiras que vêm contra seu filho, sua filha, defenda-os como uma ursa defende os seus filhotes. Uma série de textos, e aqui está compilado por Nancy Pierce, e aqui diz, o prefácio é de Nancy Pierce, e a compiladora é Hilary Morgan Ferrer, excelente. A apologética da mamãe ursa. Já previne os seus filhos antes, você deu vacina para os seus filhos antes que a enfermidade chegasse. Vai ter muita informação boa aqui. Dias de lixo para todo lado, reatividade tóxica. Seu filho mudou de humor, está chato, está difícil, porque tem um bom manual explicando. E o último livro que eu trouxe está aqui, Desafios aos Pais, um livro de Paul Tripp, também um dos meus autores favoritos. Estão ali, tem o Pix, você vai investir no Ministério Pequenos Passos comprando esses livros. E pastor, eu estou sem dinheiro, pastor. Tem a maquininha ali, você pode dividir até Jesus voltar. Se acontecer de ter um acréscimo no valor, na hora de você passar no crédito, não somos nós. É o seu cartão e o banco que faz isso. Tá certo? Não somos nós que cobramos juros nenhum, o preço é aquele. Mas se quiser dividir, juro não é tão alto também assim, 2, 3 vezes. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe vocês. Foi um